Família, atenção! Acaba de estourar essa notícia aqui que vai pegar muita gente de surpresa. Julgamento de Hugo Carvajal nos Estados Unidos. É isso mesmo, família. Quem achou que isso nunca iria acontecer é uma realidade que está deixando o barbudo e o bigodudo de cabelo em pé. Entra comigo na matéria aqui para você entender o que está acontecendo. Quem é Hugo Carvajal? Hugo Carvajal era, no passado não muito distante, o braço direito de nada mais, nada menos do que Nicolás Maduro. É isso mesmo. E ele foi pego, capturado na Espanha e deportado para os Estados Unidos da América, onde vai dar início ao seu julgamento. Meu irmão, se prepare, porque muita coisa vai acontecer nesse julgamento de Hugo Carvajal. Muita coisa ligada também àquele país lá que o barbudo, né? A gente está vendo aí informações que a grande mídia falou que é fake news, que o barbudo ajudou, né, com aquela substância lá, urânio, mas é especulações, né? Estão falando que não é verdade, que é fake news. 2 navios iranianos estiveram aqui no Brasil. E isso e muito mais envolvendo o Carvajal. A gente vai ouvir o áudio aqui, vamos para nossas considerações. Fique até o final, lembrando que esse canal é apenas um canal de análise política e geopolítica, as últimas atualizações do Brasil e do mundo. Estamos falando muito aí sobre esse conflito entre Irã, Israel e Estados Unidos. Existe possibilidade da Rússia entrar? Talvez, mas achamos aí pouco provável. Vamos aqui, então, entender de fato o que está acontecendo. E uma outra notícia aqui também, antes de falar de Hugo Carvajal, por incrível que pareça, isso aqui dá nojo de se ver. Governo barbudo condena ataque dos Estados Unidos e Israel ao Irã. Ou seja, o cara está literalmente defendendo o barbudo, né? Ou melhor, o cara está defendendo o Irã, né? Não é o barbudo. Ele está defendendo o Irã de unha e dentes. Eu quero mostrar para vocês aqui, família, a chamada. Tem muita gente aí que está desatento a isso, mas existe uma convocação do capitão Bolsonaro para o dia 29. Na sexta-feira, nós já estaremos indo até São Paulo. Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos ouvir aqui o nosso capitão Bolsonaro. Mais uma vez, eu te convido. No próximo dia 29, domingo, às 14 horas, na Paulista. A luta continua por democracia, por liberdade, por justiça. Compareçam. Se algo na covardia acontecer comigo, não tenho obsessão pelo poder. Eu tenho paixão pelo meu Brasil. Se algo na covardia acontecer comigo, continue lutando. Eu vou ser um problema para eles, preso ou morto. Mas eu deixo acesa a chama da esperança, da libertação do nosso povo. Afinal, o Brasil é um país fantástico. Desculpem o pessoal lá de Israel. Aqui é a terra prometida. Aqui é a terra de Deus. Aqui temos gente do mundo todo. E não vai ser uma pessoa que vai nos derrotar. Então tá aí, pessoal, dia 29, é daqui 4 dias, sexta-feira, né? Sexta-feira à noite, estamos indo para lá. Nos ajude aí com qualquer valor, o Pix é esse aqui. Eu não vou ficar mostrando aqui, mas tem uns militontes aí mandando 13 centavos, 2 centavos, não vou ficar perdendo tempo mostrando isso aqui, mas nos ajude aí, qualquer valor aqui através do Pix. Todo mundo sabe aí que eu só peço aqui quando eu vou viajar, né? Independente de qualquer coisa, eu conto com a sua colaboração. Vamos aqui agora entrar, família, e gratidão aí às pessoas que têm ajudado. Vamos entrar aqui agora e eu quero que você preste atenção nisso daqui, sobre Hugo Carvajal. Preste atenção, porque o chicote vai estralar, mas vai ser pesado. Dia 23 de Ó, junho. vamos ouvir. Vamos ouvir. Você não vai ver isso no Jornal Nacional, nem no Fantástico. Mas segunda-feira, dia 23 de junho, o ventilador vai ligar.
e a merda vai voar em cima de muita gente. O Tribunal Federal de Nova York marcou o julgamento de Hugo Carvajal, o El Pollo, general venezuelano e ex-chefe da inteligência chavista. Mas isso não é só sobre drogas. É sobre política, dinheiro sujo e governos sul-americanos com o rabo preso. Carvajal está pronto para cantar. Fez acordo de delação. E a lista de nomes que ele deve entregar vai feder até o Palácio do Planalto. Ele não é qualquer delator. Ele sabe onde estão os corpos e os depósitos bancários. Foi chefe da inteligência no narco-estado bolivariano. Financiou campanhas, movimentou milhões e garantiu proteção a aliados ideológicos que hoje fingem ser democratas. E sabe o que a imprensa brasileira vai dizer sobre isso? Nada. Vão fingir que nunca ouviram falar. Porque se esse julgamento recebe atenção, metade da esquerda latino-americana entra em estado de pânico. Aliás, já tem figurão por aqui torcendo para esse homem ter um acidente diplomático. Você acha coincidência ele ter sido extraditado justo agora, depois da eleição na Venezuela e com Lula abraçando Maduro em público? O tribunal americano sabe o que faz. Eles querem nomes, cargos, bancos. E Carvajal vai entregar. O que ele disser em Nova York pode implodir alianças inteiras da esquerda sul-americana. A pergunta é, você vai fingir que não viu ou vai guardar bem essa data? Agora preste atenção, escuta isso aqui, pessoal. Hoje o bicho vai pegar, vamos ouvir, preste atenção nisso daqui, nesse áudio aqui, eu vou colocar e você vai entender, vamos ouvir. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao canal. Estou aqui com vocês ao vivo, como sempre, aí, trazendo muita notícia, muita informação. E nós vamos comentar aqui sobre o caso Hugo El Pollo Carvajal, que é uma verdadeira bomba relógio, né, prestes a explodir aí, explodir na cara do atual presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, que eu vou ser muito rápido aqui nesse vídeo, quero pedir que você deixe muita curtida no vídeo, compartilhe o vídeo com todos os seus amigos, sobre o assunto que está mexendo com todo mundo, né? Estamos diante aí de um dos casos mais explosivos da política mundial, que é o caso Hugo El Pollo Carvajal, né? O Hugo Carvajal, conhecido como El Pollo, né? Ele é ex-chefe de inteligência de Hugo Chávez, né? Não era apenas um narcotraficante, né? Ele é uma verdadeira enciclopédia viva. Ele guarda os segredos mais obscuros da narcoditadura venezuelana e também todas as suas conexões internacionais. Então, Hugo El Pollo Carvajal tem uma importância enorme para todos nós que queremos saber o que está acontecendo no Brasil. Agora, com Donald Trump de volta à presidência dos Estados Unidos, né, desde janeiro de 2025, no início do ano, o cenário geopolítico mudou drasticamente e a revelação de Carvajal podem abalar estruturas políticas em toda a América Latina e especialmente em cima do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas vamos dar uma olhada aqui para a gente entender um pouquinho mais sobre esta figura, Hugo Carvajal, que a gente sabe muito bem que ele era a figura de proa de Hugo Chávez, chegou a fazer parte um pouco do governo também de Nicolás Maduro, né? E a questão que fica muita gente, quem é Hugo El Pollo Carvajal, Silvano? Então, Carvajal foi muito mais que um simples militar. Durante anos ele foi o braço direito de Hugo Chávez, posteriormente, pelo um tempo muito curto, também de Maduro, comandante da direção de inteligência militar, o DIM, né, venezuelano. Sua posição estratégica lhe deu muitas informações estratégicas, como operações de narcotráfico internacional, financiamento ilegal de movimentos políticos na América Latina, né, conexões entre narcoditadura venezuelana e líderes regionais e operação de lavagem de dinheiro em escala continental. Ou seja, Hugo El Pollo Carvajal sabia todos os podres do regime. Por isso que quando ele ficou contra o Maduro queria o pegar o mais rápido possível, porque esse é o homem que sabe tudo. Agora, ele vai ser julgado agora, dia 23, está marcado para o dia 23, eu vi as marcas no tribunal seria dia 23, mas também há comentários que pode ser dia 24. Ou seja, o El Pollo Carvajal está perto aí de ser julgado pelo Tribunal dos Estados Unidos. E olha, é um julgamento que pode mudar tudo, né? As acusações são devastadoras. Hugo Carvajal enfrenta acusações gravíssimas nos Estados Unidos. Vamos aqui algumas das acusações que ele enfrenta. Conspiração de narcoterrorismo. Primeiro, tráfico internacional de cocaína. Segundo, participação no cartel de Los Solos, né, o cartel dos sóis, o cartel dos generais militares da Venezuela. E, quarto, transporte de 5 toneladas de cocaína da Venezuela para os Estados Unidos. Lembrando que cada uma dessas acusações aí pode dar a Hugo El Pollo Carvajal pelo menos 20 anos de cadeia. Cada uma dessas acusações.
demonstrando que não tem como ele escapar. Então vamos aqui pegar rapidamente um cronograma de como tudo aconteceu, né? Em julho de 2023, ele foi extraditado da Espanha para os Estados Unidos. Depois de muito tempo, né, tentando extraditar o Hugo Carvajal, ele finalmente, em 2023, foi extraditado durante o governo Joe Biden. Em dezembro de 2024, houve um acordo informal com a promotoria americana, ainda sob o governo Joe Biden, o que me preocupa muito. Tá? Por isso está todo mundo na expectativa de ver o que aconteceu. Agora, em junho, 2023, né, estamos no dia 20, daqui a pouquinho, terá o julgamento está marcado para o dia 23 em Nova York. E aí nós vamos entender bem o que está acontecendo aí com o Hugo Carvajal. Lembrando que no início agora de junho, a estratégia da defesa de Carvajal fez uma alegação de imunidade soberana. Mas isso aí é nada, porque todos que tentaram isso foram derrotados no tribunal. O juiz derrubou essa tal de imunidade soberana, tá? E ele teria já feito aí o escorpo de uma denúncia. Agora, a denúncia, no meu entender, é mais explosiva, né? 15 anos de financiamento ilegal. Aqui está a informação que pode, com toda certeza, mexer no cenário político brasileiro. Hugo Carvajal denunciou na Espanha que o presidente do Brasil foi financiado ilegalmente pela narcoditadura venezuelana durante 15 anos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esta não é uma acusação qualquer, tá, pessoal? Vem de alguém que esteve no centro das operações de inteligência venezuelana e que agora colabora com as autoridades americanas. Agora, o que significa comprovar essas acusações? Que Carvajal disse que tem como comprovar. Se confirmada, essas denúncias revelariam, primeiro, que houve interferência estrangeira na política brasileira. Segundo, conexões diretas entre o PT e a narcoditadura venezuelana. Lembrando que, se eu não me engano, o Estatuto dos Partidos, no artigo 26 e 27, diz que qualquer partido que receber apoio financeiro de um grupo de fora, ele tem que ser excluído. Tá? O PT deveria ser excluído. Outra, financiamento ilegal de campanhas políticas no Brasil. Isso aí também da exclusão de partido. E comprometimento da soberania nacional brasileira, porque é um agente estrangeiro interferindo nas eleições brasileiras. Agora, fora tudo isso, deixa eu voltar aqui de novo com o Hugo Carvajal para todos vocês, né? Essa figura aí que, com toda certeza, traz pesadelo à narcoditadura. Ele tem uma família aí também, mas quem está muito preocupado com o Hugo Elpoio Carvajal é esta figura aqui, ó. Ele está muito preocupado, como eu mostrei para vocês, porque ele tem muita coisa para dizer. Agora, Hugo Elpoio Carvajal, pessoal, que eu quero já passar para você, que está preso, né, foi preso, está preso nos Estados Unidos, né, tem um ponto diferente. Trump está de volta. O presidente americano Donald Trump é o xerifão aí da América Latina, como nós estamos vendo, e Donald Trump retornou à presidência, né, em janeiro, como eu comentei, uma postura muito mais dura em relação à América Latina. Diferente do seu antecessor, o Biden, Trump não tem qualquer simpatia com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O Biden estava junto, né? E vê com extrema desconfiança as conexões do Brasil com regimes autoritários, como Nicarágua, Cuba, Irã, China e outras também. Agora, a nova política americana para a Venezuela também tem sido muito dura, né? Trump nomeou Richard Grenell como enviado especial para as missões relacionadas à Venezuela, sinalizando uma abordagem de pressão máxima contra o regime de Maduro. Além disso, pessoal, temos aí como, né, o secretário de Estado, nada mais, nada menos que Marco Rubio, né, como secretário, que reforça a linha dura contra o regime socialista, lembrando que Marco Rubio é cubano e conhece muito bem o presidente do Brasil e o seu apoio às ditaduras. Agora, os Estados Unidos suspendeu a licença de exportação de petróleo venezuelano, que o Biden tinha dado de volta, e intensificou as sanções contra o regime de Nicolás Maduro. Ou seja, não está nada boa a situação para Nicolás Maduro. Agora, o presidente do Brasil também não tem nenhuma simpatia, né, do governo de Donald Trump. Trump não tem nenhuma simpatia pelo presidente do Brasil. E a relação entre Trump e Luiz Inácio Lula da Silva, tá, pessoal, passa por águas muito turbulentas. Não é uma relação nada boa e promete ser extremamente tensa, principalmente quando o Hugo Carvajal disser o que tem que dizer. Porque entre os dois há divergência ideológica fundamentais. Lula da Silva é da extrema-direita, Trump é um conservador. Né? Posições antagônicas sobre a Venezuela, o autoritarismo. O presidente do Brasil apoia a Venezuela. Né? O Trump é contra o que está acontecendo na Venezuela. E outras situações também. Suspeitas americanas sobre o financiamento venezuelano ao PT, né, ditas aí por Hugo Elpoio Carvajal, e pressão por transparência nas investigações. Então, vamos aqui. A denúncia de Hugo Carvajal, né, ele confirmando diante do tribunal dos Estados Unidos tudo que ele disse no tribunal da Espanha, isso aí será devastador e trará fortes, tá, pessoal? Trará fortíssimas implicações geopolíticas. Fortíssimas, eu chego a dizer até
devastadoras implicações geopolíticas. Primeiro, para o Brasil, teremos aí com toda certeza um isolamento internacional crescente, se as denúncias se confirmarem, porque o presidente do Brasil será visto como um verdadeiro criminoso. Confirmado. A gente já sabe que é, mas confirmado pela justiça americana. Pressão americana por investigações transparentes. Questionamento da legitimidade do governo passados do PT. Né? Vai ser feita toda uma releitura da história. E possíveis sanções econômicas se houver comprovação de vínculo e se o Brasil realmente participou de tudo que o Hugo Carvalhal diz que o presidente do Brasil participou. Outra coisa, haverá fortes implicações para a Venezuela também. Né? Intensificação do isolamento internacional, possível colapso do regime de Maduro, que já está em colapso, só falta um empurrão para cair de vez, né? Revelação de toda a rede de corrupção e narcotráfico e julgamento de outros colaboradores internacionais. Tem aí Cristina Kirchner, tem o Orlando Maga, que já está sendo condenado aí no Peru, tem Gustavo Petro na Colômbia, é muita gente. Agora, para a América Latina como um todo, tá, pessoal, haverá uma revisão completa das relações regionais, investigação em outros países, né, sobre possíveis financiadores e financiamento, fortalecimento da influência americana na região e enfraquecimento do tal do eixo bolivariano. As forças bolivarianas já estão ruindo há muito tempo, com toda certeza vai ter uma derrocada total. Agora, depois do julgamento, que vai acontecer dia 23, eu acho que eu vi também alguma coisa marcada para o dia 30 de junho ainda também, não sei se é um retorno depois desse julgamento, né? O que podemos esperar nos próximos meses, os próximos acontecimentos, né? Junho agora, o julgamento do século, o Hugo Carvalhal marcado para dia 23 de junho, promete ser um dos mais importantes da história, né? As revelações podem expor toda a rede de financiamento ilegal na América Latina, comprometer irreversivelmente líderes regionais, revelar documentos explosivos sobre operações secretas, olha aí, ó, e desestabilizar governos em toda a região, com foco aí no Brasil. Agora, a resposta de Lula da Silva e do PT. O governo do Brasil terá de lidar com pressão internacional crescente, pedindo transparência e pedindo aí o que tem a dizer sobre isso. Demanda por investigações independentes, né, que já vai deixar a situação do Brasil muito ruim. Questionamento da legitimidade de mandatos do passado e do mandato do atual presidente e possível isolamento diplomático. Mais ainda, né, o Brasil já está numa situação horrível e vai ter, parece, uma situação pior ainda. Agora, um divisor de água histórico, se Hugo Carvalhal realmente contar tudo que sabe. A história terá que ser, né, mudada, porque deve trazer um real fato dos acontecimentos do passado. O caso Hugo Carvalhal, finalizando aqui com vocês, representa muito mais que um julgamento por narcotráfico. É um divisor de águas, como eu disse para você, que pode reconfigurar totalmente o cenário político da América Latina, expor décadas, eu estou dizendo aqui de décadas de corrupção e financiamento ilegal, e pode fortalecer até mesmo a Operação Lava Jato, tá? Fortalecer a posição americana na região, tá? E questionar a legitimidade de supostos governos que se dizem defensores da democracia. Você entendeu, né? Você entendeu. Agora, continuando de volta ao poder, não haverá mais tolerância para regimes corruptos por suas conexões internacionais. O novo xerife da América está determinado a limpar a casa. E as revelações de Carvalhal podem ser a chave para uma transformação histórica aqui na nossa região. A América Latina, senhoras e senhores, está prestes a passar por sua maior convulsão política em décadas. E tudo, né, vai começar com um espião venezuelano que decidiu contar tudo que sabe, né? A verdade sempre vem à tona e quando ela vier, será com toda a certeza devastadora. Eu deixo aí para vocês essas notícias. Quero pedir que você compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Quem está com muita expectativa aí sobre o que vai dizer o Hugo Carvalhal? Eu estou. Vocês ficam o tempo inteiro aí. Silvano, comenta sobre Carvalhal. Dia 23 é o julgamento, mas há também marcado para o dia 30. Há informações que ele fez um acordo com a promotoria americana, mas ele assinou também um termo de confidencialidade. Tá? As expectativas são enormes. Vamos aguardar. Vem coisa forte aí pelo caminho, tá bom? Obrigado, carinho da audiência de todos vocês. Deixe muita curtida nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, né? E vamos ficar na expectativa. Dia 23 de junho e dia 30 de junho vem coisa forte aí de Hugo Carvalhal. Fiquem todos com Deus. Não esqueça de deixar muita curtida nesse vídeo. Compartilhar o vídeo com todos os seus amigos. Aí embaixo, ó, bem grandão, tem o nosso e-mail para você apoiar o canal Cavaquinha. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Pessoal, fiquem todos com Deus. E uma boa tarde para você. E se eu não conversar com você nesses próximos momentos aí, um ótimo final de semana. Tchau. E aí, pessoal? Muito bem, né, família? Hugo Carvalhal tá colocando a boca no trombone. É, meu amigo. Ah, papai. Dia 30 tá aí, hein, família? Dia 30 tá aí, né?
A gente sabe que o julgamento aí ele não é assim da noite para o dia, né? Ele vai aos poucos ele vai acontecendo. Vamos ouvir mais um aqui. Agora é da Record TV falando dele. Vamos ouvir. Serviço secreto da ditadura venezuelana revelou que partidos de esquerda na Europa e também na América Latina foram financiados ilegalmente pelos ditadores Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Segundo ele, entre os beneficiários está o ex-presidente Lula. Em uma carta de 7 páginas, o general Hugo Carvajal descreveu o esquema ao juiz espanhol Manuel García Castellón. Ele afirma ter como provar o financiamento de partidos de esquerda pelo governo da Venezuela. A carta foi divulgada pelo jornal espanhol O Que Diário. Carvajal diz que o governo venezuelano financiou ilegalmente movimentos políticos de esquerda pelo mundo por pelo menos 15 anos. Ele continua: enquanto fui diretor de inteligência e contra-inteligência militar da Venezuela, recebi uma grande quantidade de relatórios sinalizando que esse financiamento internacional estava ocorrendo. Os exemplos concretos são Néstor Kirchner, na Argentina, Evo Morales, na Bolívia, Lula da Silva, no Brasil, Fernando Lugo, no Paraguai, Ollanta Humala, no Peru, Zelaya, em Honduras, Gustavo Petro, na Colômbia, e Movimento 5 Estrelas, na Itália, e Podemos, na Espanha. A história foi revelada dias atrás pela jornalista Cristina Seguí, uma das mais conhecidas da Espanha. Em nova entrevista, ela diz que Carvajal se encontrou diretamente com políticos do PT no Brasil. Cuando el Pollo Carvajal llega a Brasil en un avión fletado por una compañía, los políticos que le acogen son los políticos del PT. Estamos hablando, por ejemplo, de Gleisi Hoffmann, y estamos hablando de un banco que hay en Brasil, que es Abanca, que tiene negocios con Lula y que tiene negocios con Chávez. Segundo o relato do general, o transporte de dinheiro seria feito por malas diplomáticas, um sistema oficial de correspondência entre governos e corpos diplomáticos. No caso do suposto financiamento ao partido espanhol Podemos, os recursos seriam retirados na Embaixada da Venezuela em Madrid. O ex-general garante ter provas da denúncia. Carvajal relata na carta que a última vez que soube desse tipo de operação foi em 7 de julho de 2017. Em alguns casos, as operações já eram conhecidas. Por exemplo, um carregamento de $800 mil, quase 4,5 milhões de reais, conforme o câmbio de hoje, foi apreendido em Buenos Aires, vindo de Caracas, em 2007. O dinheiro serviria para a campanha da então candidata à presidência argentina, Cristina Kirchner. A jornalista especializada na política ibero-americana afirma que um banqueiro espanhol ajudou a financiar as operações. Hay que decir que Juan Carlos Escotet es un economista y un banquero chavista, que es un instrumento del régimen de Maduro para ocultar dinero de políticos venezolanos y también brasileños. Juan Carlos Escotet es una persona muy importante porque respondería a el entramado necesario para que todo este dinero del narcotráfico pudiera ser blanqueado. O ex-general Carvajal foi preso na Espanha em setembro, acusado de envolvimento com o tráfico de drogas. A defesa dele tenta um pedido de asilo na Espanha para evitar a extradição aos Estados Unidos. Porém, já Nos foi, Estados né? Unidos, Hugo Carvajal está na lista dos mais procurados por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Se a extradição for confirmada, ele vai ser julgado no país e pode pegar prisão perpétua. Hoje, o juiz Manuel García Castellón emitiu um pedido por escrito para evitar a extradição de Carvajal. Ele quer manter o acusado no país, pois acredita que o ex-general ainda tem mais informações. Em nota, a assessoria do ex-presidente Lula diz que ele foi investigado por anos, teve seus sigilos quebrados e analisados por investigadores e nenhum recurso irregular foi encontrado em suas contas, o que inclui este tipo de acusação mentirosa feita por um ex-general venezuelano sem base alguma.
Já o Partido dos Trabalhadores, também por nota, diz que as acusações são falsas, feitas sem prova por pessoa que não tem credibilidade em seu próprio país e que elas apenas revelam o desespero de quem vê o PT crescer novamente no coração do nosso povo. Sobre a citação do nome de Gleisi Hoffmann, o Partido dos Trabalhadores respondeu que adotará os procedimentos judiciais cabíveis contra a Rede Record por difundir afirmações sabidamente inverídicas com o objetivo de difamar a presidente da legenda. A deputada Carla Zambelli afirmou em rede social ter protocolado junto à Procuradoria-Geral Eleitoral um pedido de investigação sobre o caso. A deputada afirma que a iniciativa pode provocar a cassação do registro do PT. O PT afirma que o expediente da deputada contém acusações genéricas, infundadas, mentirosas e caluniosas e que adotará as medidas judiciais cabíveis. Pessoal, agora você vai ouvir isso aqui, ó. Aguce seus ouvidos aí, preste muita atenção sobre o que o Maduro fez e falou do Brasil. Maduro julgou o Brasil literalmente na fogueira. Vamos ouvir aqui, porque tem muita informação aí sobre o Carvajal também. Vamos ouvir. O Brasil nunca se complicou tanto igual agora. Eles estão calados demais. E quando o silêncio reina, é porque os bastidores estão fervendo. Nas sombras do poder latino-americano, um plano sutil e maquiavélico começa a se desenhar. E ninguém está pronto para o que está por vir. Enquanto os olhos do mundo se voltavam para os desdobramentos de uma operação estratégica da Casa Branca contra instalações sensíveis no Oriente, um nome voltou a circular entre os corredores de Brasília com uma frequência inquietante: o comandante bolivariano. Fontes não oficiais que acompanham de perto as movimentações diplomáticas da região afirmam que o aliado do Oriente estaria costurando uma aliança simbólica com o atual ocupante do Planalto. O objetivo? Enviar uma mensagem disfarçada, mas direta, ao presidente que hoje ocupa o Salão Oval. Não estamos mais sozinhos. Segundo relatos internos obtidos por canais alternativos de inteligência, uma troca de correspondências criptografadas teria ocorrido entre integrantes do alto escalão da diplomacia venezuelana e figuras estratégicas ligadas ao núcleo de decisões do líder de 9 dedos. Essas mensagens não trazem ordens diretas, mas abrem margens para interpretações ousadas. Nelas, o tom seria de solidariedade ao regime iraniano e de repúdio total ao modelo de intimidação internacional, supostamente liderado por Iowa. Documentos que circulam sob o rótulo de confidenciais entre analistas políticos latino-americanos sugerem que essa aproximação estaria sendo vendida internamente como uma forma de garantir a chamada autodefesa continental. Mas nos bastidores, há quem diga que se trata, na verdade, de uma articulação velada contra a supremacia da Casa Branca, usando como pano de fundo a retórica da paz para esconder intenções bem mais profundas. O mais curioso é o timing. Especialistas em relações internacionais, ouvidos por veículos independentes, apontam que a declaração oficial de Caracas, condenando a operação da Casa Branca, não foi apenas simbólica, foi estratégica. Com palavras calculadas, o comando venezuelano fez questão de usar termos como perigo para a humanidade e risco ambiental global. Para muitos, isso seria uma tentativa de transferir o foco da narrativa e isolar Trump como o grande causador do descontrole mundial. E o Brasil? O atual governo não emitiu nota oficial, não se posicionou, não sinalizou apoio à Casa Branca, algo que seria esperado de um aliado tradicional. Ao contrário, deixou o silêncio tomar conta das salas do Itamaraty. E quando o Brasil silencia, a Venezuela comemora. Fontes próximas ao Congresso relatam que a omissão proposital estaria sendo orquestrada pelo núcleo duro da presidência, sob influência direta da companheira do poder, conhecida por sua admiração pelos regimes autoritários do outro lado do oceano. A aproximação entre o comandante da fronteira norte e o barbudo do sul pode estar sendo selada nos bastidores com reuniões fora da agenda oficial
e trocas de mensagens por canais alternativos. Há quem afirme que um enviado especial já teria cruzado a fronteira com documentos em mãos. Alguns relatórios extraoficiais falam até mesmo em promessas de apoio logístico, caso novas ações da Casa Branca atinjam territórios aliados. Nos bastidores das Forças Armadas brasileiras, há crescente desconforto. Oficiais da reserva, em grupos fechados, dizem que nunca viram tamanha submissão às vontades externas. Não é neutralidade, é cumplicidade disfarçada, disse um general aposentado em áudio que circula em aplicativos de mensagem. Enquanto isso, o presidente da Liberdade, como tem sido chamado o líder da Casa Branca por seus apoiadores, já teria recebido dossiês completos sobre a movimentação estratégica do eixo sul-americano. Segundo uma fonte próxima ao Círculo de Segurança Internacional, Trump já está em posse de cópias de comunicações interceptadas entre Caracas e Brasília. O material teria chegado a ele por meio de um ex-deputado brasileiro, hoje exilado em solo americano, e que mantém vínculos estreitos com o governo de Iowa. A revelação mais estarrecedora, no entanto, viria de um documento classificado enviado por um informante sul-americano. Um mapa com pontos destacados em vermelho, incluindo áreas do litoral brasileiro, regiões da Amazônia e portos estratégicos. Eles não querem só retórica. Eles querem território simbólico, disse a fonte, exigindo o anonimato por questões de segurança. Os aliados da Casa Branca, por sua vez, estão atentos. Fontes ligadas ao Gabinete de Segurança de Iowa confirmam que reuniões de emergência estão sendo convocadas. O receio é de que o alinhamento Brasil-Venezuela-Oriente ganhe corpo e se transforme em algo mais concreto do que apenas declarações em coletivas vazias. A pergunta que ecoa entre os patriotas conservadores é simples. Até onde vai a lealdade do atual ocupante do Planalto? O silêncio é uma resposta? Ou estamos prestes a testemunhar uma traição geopolítica histórica, mascarada por discursos de paz? O próximo passo virá com uma força que ninguém espera. E Trump já sabe onde apertar. A tensão não para de crescer. E enquanto os discursos oficiais tentam manter a aparência de diplomacia, os arquivos que chegaram à Casa Branca revelam uma conspiração milimetricamente arquitetada. Segundo fontes próximas à Segurança Nacional de Iowa, a movimentação entre Caracas e o Planalto pode ter sido planejada há meses, talvez anos. Os dossiês interceptados mostram que o comandante da Venezuela não está agindo sozinho. Em pelo menos 3 comunicações analisadas por peritos internacionais, surgem referências codificadas que apontam para uma figura feminina com grande influência na cúpula do poder brasileiro. Ela seria, segundo essas fontes, a principal ponte entre os interesses bolivarianos e os corredores fechados do palácio. A teoria: a companheira do barbudo do poder estaria usando sua rede pessoal de articulações para conduzir uma agenda paralela à da diplomacia oficial, mirando uma reconfiguração de forças na América Latina. E por trás de tudo, a figura do Oriente. Há registros que sugerem que, dias antes da declaração de repúdio emitida por Caracas contra a operação da Casa Branca, houve uma videoconferência tripla entre assessores dos 3 regimes. A chamada teria sido feita por um canal alternativo de comunicação criptografada, que agora está sob análise dos especialistas em inteligência digital de Iowa. O conteúdo, ainda classificado, mas teorias emergem. Uma delas, considerada de alto risco por setores militares norte-americanos, é de que a triangulação entre Venezuela, Brasil e Oriente incluiria apoio simbólico a ações de resistência contra intervenções estratégicas da Casa Branca. Simbolismo, no vocabulário diplomático, pode significar desde declarações públicas até movimentações logísticas que jamais aparecerão em relatórios oficiais. Analistas do Congresso americano já pressionam por medidas. Alguns falam em sanções econômicas. Outros sugerem a ativação de cláusulas diplomáticas previstas para casos de ameaça à soberania hemisférica. Há quem defenda que o atual presidente dos Estados Unidos haja diretamente,
expondo os nomes e as conexões por trás desse plano silencioso, mas devastador. Dentro do Brasil, o clima também é de alerta. Parlamentares da oposição já começaram a levantar questionamentos em reuniões fechadas. Se o Brasil não se posiciona ao lado da Casa Branca diante de uma agressão clara contra o Ocidente, de que lado está? Questionou um senador conhecido por sua postura nacionalista. Nos bastidores do Congresso, há rumores de que um grupo de deputados deve propor a criação de uma comissão especial para apurar o envolvimento informal do país em articulações estrangeiras. A imprensa tradicional, até agora, permanece em silêncio. Nenhuma linha, nenhum comentário. Mas as redes já explodiram. Grupos de análise alternativa, jornalistas independentes e influenciadores de direita têm multiplicado postagens com perguntas incômodas. Por que o Planalto silenciou? Quem está manipulando os bastidores? O que Maduro prometeu em troca da neutralidade brasileira? Trump, por outro lado, já começou a agir. Fontes próximas ao círculo diplomático revelam que ele teria instruído seus conselheiros a reunir provas irrefutáveis para expor, no tempo certo, os envolvidos na conspiração. E, segundo dizem nos bastidores, esse tempo está mais próximo do que se imagina. A estratégia não é o confronto direto, mas a revelação gradual, gota por gota, de um plano que a mídia tentou esconder. E o que pode vir depois? Sanções direcionadas à figura-chave do poder brasileiro, investigações internacionais sobre movimentações financeiras entre aliados sul-americanos e regimes do Oriente, restrição de acesso a tecnologias estratégicas para países que se posicionarem de forma ambígua no cenário global. Mais do que uma crise diplomática, estamos diante de um possível reposicionamento geopolítico sem precedentes. Uma tentativa velada de instaurar um novo eixo de poder que desafia diretamente os princípios defendidos pela Casa Branca e seus aliados. Uma articulação camuflada com aparência de paz, mas declarou em entrevistas passadas que todo país tem direito soberano à sua defesa, frase usada para justificar a construção de bases nucleares por nações sob suspeita. Mas agora o cenário mudou. Com a confirmação do ataque liderado por Trump e os Estados Unidos oficialmente dentro do conflito, o discurso neutro não é mais uma opção. O mundo se divide entre quem apoia a operação e quem se cala, ou pior, quem insinua condenação. E é justamente aí que a situação do Brasil se complica. Informações vazadas por membros da inteligência de Iowa sugerem que já existe uma investigação preliminar sobre possíveis rotas ilegais de fornecimento de materiais estratégicos entre Brasil e Irã. Ainda não há confirmação oficial, mas os indícios são considerados graves. Satélites detectaram movimentações suspeitas em portos controlados por milícias marítimas ligadas a grupos de fachada. A pergunta que corre entre embaixadores e agentes é uma só. O Brasil escolheu um lado? E se escolheu, estará preparado para enfrentar as consequências que virão diretamente da potência que lidera o Ocidente? Trump não esconde mais seu incômodo. A relação Brasil-Irã precisa ser analisada com lupa. Quem financia ou colabora, ainda que indiretamente, com ameaças contra a paz global, está assumindo o risco de pagar o preço. E o preço, segundo rumores internos, pode incluir desde sanções econômicas devastadoras até pressões de ordem militar. Nos bastidores do Congresso americano, já se fala abertamente em rever acordos com o Brasil, caso o pronunciamento do líder tropical confirme a adesão ao discurso do Oriente. Investidores internacionais demonstram receio. Agências de risco reavaliam índices. A tensão cresce. Tudo agora depende de uma única fala, uma frase, um gesto, uma escolha entre dois caminhos: a aliança histórica com a Casa Branca e seus parceiros, ou o mergulho definitivo ao lado de regimes que desafiam abertamente o equilíbrio mundial. E enquanto o mundo espera, o povo assiste em silêncio, porque talvez depois desse discurso, nada mais seja como antes. O relógio corre.
Dentro do salão espelhado onde o pronunciamento será feito, há uma movimentação em comum. Seguranças reforçados, jornalistas limitados, transmissão com delay e controle total sobre o áudio. Tudo indica que o que será dito não será apenas simbólico, será estratégico. Um recado não apenas para a Casa Branca, mas para o mundo inteiro. Segundo fontes com acesso ao núcleo interno do palácio, o texto do discurso do atual ocupante do Planalto inclui trechos que podem ser interpretados como uma afronta direta à operação liderada por Iowa e Israel. Há, inclusive, trechos nos quais ele reforça a necessidade de equilíbrio e respeito à soberania dos povos. O que, para analistas, é o código diplomático usado por aliados do Oriente para condenar ações militares do Ocidente. Mas não para por aí. Circula nas redes, em grupos que costumam antecipar movimentos políticos, um rascunho onde o líder de 9 dedos insinua que os bombardeios foram provocações camufladas e que existem interesses por trás do que está sendo vendido como defesa. A frase mais alarmante, ainda não confirmada oficialmente, seria: o Brasil jamais será submisso a ameaças do Norte. Se for pronunciada em cadeia nacional, a frase poderá selar um novo capítulo sombrio nas relações diplomáticas entre as nações. Especialistas alertam: esse tipo de retórica pode acionar cláusulas diplomáticas há décadas adormecidas, como revisões de tratados comerciais, retirada de embaixadores e até mesmo veto a exportações vitais. Enquanto isso, a inteligência americana monitora em tempo real movimentações em áreas portuárias do Brasil ligadas a zonas de influência estrangeira. Fontes próximas ao Pentágono afirmam que existe atividade incomum e altamente sensível em ao menos 3 locais estratégicos. Nenhum deles foi nomeado oficialmente, mas imagens de satélite que teriam sido captadas por sistemas de vigilância de Israel mostram navios sendo carregados à noite sob forte vigilância, em pontos não controlados pelas forças oficiais. Dizem nos bastidores que há uma lista, um registro vermelho, com nomes, empresas e coordenadas geográficas ligadas ao suposto fornecimento de insumos para a base iraniana neutralizada na última operação. E nesta lista aparece um código logístico associado a uma empresa brasileira com histórico de exportações para o Oriente. Nada foi confirmado. Nenhuma acusação foi formalizada. Mas nos corredores do poder, o medo já é real. Jornais do mundo todo já publicam manchetes com tom de urgência. O novo eixo de tensão: Brasil, Irã e o silêncio suspeito. Trump exige explicações. Será que o Brasil cruzou a linha? Casa Branca quer garantias. Lula precisa escolher o lado certo. E o clima é de pré-tempestade. Há um receio silencioso de que esse novo atrito seja o estopim para uma mudança de postura nunca vista antes. A imprensa israelense foi mais direta. Se o país do Sul se unir aos inimigos da paz, terá o mesmo destino. A frase correu o mundo. Internamente, cresce a pressão. Militares de alta patente da reserva já sugerem, em reuniões privadas, que o Brasil deve evitar desafios desnecessários ao Ocidente. Empresários preocupados com sanções já pressionam o Congresso. Mas o barbudo do poder parece surdo à razão geopolítica. Sua aliança ideológica com o aliado do Oriente parece mais forte que a prudência diplomática. Trump, por sua vez, já deixou o recado público. A defesa da liberdade não reconhece fronteiras, e quem estiver do outro lado já fez sua escolha. Com isso, surge o pior dos cenários: a possibilidade real de que o Brasil entre numa lista de países com status de vigilância militar e econômica permanente. Algo que só foi aplicado a regimes considerados hostis. Se confirmado o envolvimento, mesmo que parcial, do Brasil na logística que abasteceu o projeto iraniano, as consequências podem ser devastadoras. A pergunta que ecoa é: tudo isso vale a pena por uma aliança questionada pelo mundo inteiro? A resposta está prestes a ser dada. Em cadeia nacional, ao vivo, e diante de bilhões de olhos atentos. Depois disso, talvez não haja mais volta. Se esse vídeo sumir, você já sabe.
No grupo do WhatsApp, eu conto tudo. O link está no primeiro comentário fixado. É gratuito, anônimo. Você vai ser o primeiro a saber de tudo. Entra lá antes que tirem isso do ar. Deixe seu like, se inscreva no canal. E sim com alertas. A Casa Branca teria entrado em contato direto com representantes de Brasília, mas não obteve respostas oficiais. Apenas o silêncio. Um silêncio que, de acordo com fontes da inteligência americana, foi interpretado como sinal de culpa, ou, no mínimo, de medo. Para piorar, imagens de satélite, cruzadas com dados do dossiê, indicariam movimentações incomuns em pontos da floresta amazônica, próximo a áreas reservadas que não aparecem em mapas civis. Há quem diga que uma dessas zonas foi visitada recentemente por um grupo de aliados do Oriente, com autorização do próprio líder de 9 dedos. Nos bastidores do Departamento de Defesa americano, os relatórios circulam sob o selo Eyes Only, indicando informações de risco máximo. Dentro do Congresso, senadores conservadores já articulam uma proposta de resolução para dar suporte legal a qualquer ação preventiva. E no campo internacional, aliados da OTAN começaram a questionar a neutralidade do Brasil em conflitos globais, especialmente após falas recentes de um diplomata brasileiro defendendo o modelo de soberania tecnológica do Irã. Enquanto isso, a imprensa tradicional finge que nada aconteceu. Nenhum grande jornal trouxe à tona o conteúdo do dossiê. Nenhuma emissora comentou o sumiço repentino do cientista iraniano. Nenhum comentarista questionou a movimentação militar detectada por satélites americanos sobre a fronteira amazônica. Por que será? Teorias indicam que um pacto de silêncio foi firmado nos corredores do poder, que o capa preta careca teria enviado recados aos grupos de comunicação para evitar pânico desnecessário, e que o bebedor de 51 teria feito uma reunião sigilosa com líderes militares para avaliar possíveis rotas de fuga, caso a pressão externa aumentasse. Mas a internet não esquece. Vídeos vazaram, mapas surgiram, prints de conversas entre agentes da inteligência circularam em grupos restritos, e a cada novo indício, a tese de um Brasil convertido em braço logístico do Oriente ganha força. Um especialista em geopolítica afirmou: se essas informações forem confirmadas, estamos falando da maior traição diplomática da história do continente. Outro analista declarou: é como se o Brasil tivesse aberto as portas para uma guerra que não é sua, e agora está dentro do alvo. Trump, por sua vez, já teria enviado 2 representantes para uma reunião emergencial com chefes da OTAN. E segundo pessoas próximas ao círculo da Casa Branca, a frase dita na última madrugada por ele teria sido definitiva. Vocês têm 24 horas para se explicar, ou assumam o comando. A pergunta que ecoa agora nos corredores escuros do poder é simples. Até onde o Brasil está disposto a ir para esconder o que não pode ser escondido? E mais, quem mais está envolvido nessa aliança que pode incendiar o mundo? O prazo terminou. E o mundo parou. As 24 horas de Trump se esgotaram sem qualquer resposta oficial do governo tropical. Nenhuma declaração, nenhuma retratação, nenhum desmentido. Apenas um silêncio ensurdecedor que, para a Casa Branca, soou como a confirmação de tudo. Nos bastidores, a movimentação foi fulminante. Satélites redirecionados, tropas de prontidão, e um documento redigido sob o selo de emergência máxima. Autorização para ação estratégica, caso seja identificada ameaça direta aos interesses da Casa Branca em solo latino-americano. Fontes não confirmadas sugerem que o documento do cientista iraniano detalhava não apenas locais de armazenamento de ogivas, mas também os nomes codificados de autoridades brasileiras que teriam supostamente facilitado a entrada e o transporte do material. Um desses nomes seria de uma figura de toga e autoridade máxima, envolvida em decisões que, segundo analistas internacionais, demonstram alinhamento ideológico com potências anti-ocidentais. E como se não bastasse,
uma mulher conhecida nos bastidores do Planalto como a companheira do poder, teria feito recentemente um elogio público ao modelo de governança do Oriente. E agora, fotos dela segurando um tablet com o selo iraniano circulam em grupos de inteligência. Seria coincidência? Ou ela estaria envolvida na intermediação de mensagens não oficiais entre os regimes? As suspeitas não param aí. Em uma gravação interceptada por agências internacionais, um dos generais brasileiros mais próximos do barbudo do poder teria se referido à Amazônia como área de segurança compartilhada. A frase, ainda que vaga, acendeu todos os alertas. Afinal, segurança compartilhada com quem? E por quê? Enquanto isso, analistas do Pentágono levantam a possibilidade de que o Brasil esteja sendo usado como peça-chave em uma jogada de Guerra Fria 2.0, onde potências do Oriente estariam cercando o Ocidente com bases alternativas, rotas camufladas e depósitos secretos, tudo longe do radar tradicional. Se confirmado, isso colocaria o Brasil não apenas como cúmplice, mas como plataforma estratégica para ações hostis. E nesse cenário, Trump não está disposto a esperar. Segundo fontes ligadas ao setor de defesa, aviões de reconhecimento já sobrevoam pontos críticos. A fronteira com a Venezuela, aliada tradicional do Irã, se tornou área de atenção prioritária. Há relatos de comboios em movimento, disfarçados de carregamentos humanitários. E em Brasília, dizem que o líder de 9 dedos estaria articulando uma operação de queima de arquivos para evitar que rastros sejam descobertos. Na mídia tradicional, a narrativa é outra. Tudo não passa de desinformação estrangeira. Porém, fontes de dentro da ABIN indicam que parte do sistema de monitoramento de comunicações foi desativado às pressas, sinal de que há algo que não querem que seja rastreado. Um vazamento de funcionários da Receita revelou compras volumosas de materiais de proteção civil e antirradiativos em determinadas cidades do norte. Coincidência? Trump já autorizou publicamente que parte das informações do dossiê seja compartilhada com países membros da OTAN e Israel. E a frase que ele deixou registrada na coletiva improvisada foi clara: eu não vou permitir que o Ocidente seja traído por quem deveria ser aliado. Uma mensagem que soou como sentença. Nos grupos políticos independentes, a indignação cresce. O que estão escondendo da gente? Perguntam influenciadores. Por que ninguém fala disso na TV? Clamam jornalistas censurados. Pessoal, o chicote tá estralando, hein? O negócio vai ficar feio pro lado do barbudo junto com o bigodudo. Eu quero mostrar para vocês aqui mais uma vez a chamada do capitão. Então, eu vou pedir mais uma vez, nos ajude a chegar à Avenida Paulista. No próximo dia 29, domingo às 14 horas, na Paulista. A luta continua. Por democracia, por liberdade, por justiça. Compareçam. Nos ajude aí, pessoal. Qualquer valor aqui, ó. Sexta-feira eu já tô indo lá para a Avenida Paulista. Mas me ajuda aí, poxa. Se não der o valor, eu vou inteirar do meu dinheiro mesmo. Mas dá uma força aí. Eu peguei um pouquinho de dinheiro que eu tinha aí, que vocês ajudaram, que eu ia para Brasília e não deu para ir. Aí eu tô inteirando agora com um pouquinho que vocês vão ajudar aí. Qualquer valor aí. Mas para com esse negócio de 3 centavos, 1 centavo. Isso já tá chato já, né? O pessoal fica mandando 3 centavos, 1 centavo, 10 centavos. Os petistas, né? Guarda isso aí para você comer mortadela aí com pão. Os patriotas nos ajudem aí. Qualquer valor aqui, beleza? Então é isso aí, pessoal. Vamos aguardar esse julgamento dia 30. Ficamos por aqui. Assista aqui agora André Mendonça dando um cala-boca no Careca. Clica aqui, ó. Você vai assistir esse vídeo aí. E nos encontramos logo mais tarde aí com mais informações. Um abraço e até breve. Dá uma força para nós aí. Valeu!